Apocalipse, o tempo do fim chegou, e hoje ainda sinais do tempo do fim, parte 3. À noite, sinais do tempo do fim, parte 4. E assim nós vamos andando. O objetivo dessa série de mensagens não é assustar ninguém, colocar medo em ninguém, jamais faremos isso. O objetivo é preparar a igreja de Jesus, e você, igreja, para a volta do Senhor. Nós estamos com essa série de mensagens. Deixa eu só corrigir aqui, tá? Nós estamos com essa série de mensagens para que você, igreja linda de Jesus, possa se preparar para esse tempo do fim. Não estamos dizendo que chegou o fim, jamais faríamos isso. Estamos dizendo que entramos no tempo do fim. É a figura que Jesus usou de que seria o início das dores, olhando para a ideia de uma mulher grávida que está para dar luz quando vem as primeiras contrações. É isso que estamos dizendo, e aí entendemos que a terra entrou nas primeiras contrações já há algum tempo, já há alguns anos. Quanto tempo isso vai durar? Nós não sabemos. Sabemos que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, 1000 anos como um dia, e sabemos que o Deus não se move no cronos, como nós nos movemos de uma forma cronológica. Não, Deus se move de eternidade a eternidade. E nesse tempo, nós dissemos que nesse tempo de dificuldade, quando vem epidemias como essa, as pessoas começam a perguntar: e aí, Jesus está voltando mesmo? Os céticos vão dizer nada, não é nada disso, mas alguns vão dizer: não, é verdade, já está voltando. Outros vão perguntar: o tempo do fim chegou mesmo? Outros vão estar falando: e a grande tribulação começou? Quando Jesus voltará? São perguntas interessantes, mas tem uma mais importante ainda: como se preparar para a volta de Jesus? Tudo isso nós vamos procurar responder. E nós dissemos aqui domingo passado que a Bíblia fala mais na segunda vinda de Jesus do que falou sobre a sua primeira vinda, que na verdade a Bíblia fala 8 vezes mais sobre a segunda vinda de Jesus do que falou sobre a primeira vinda. Veja bem, a expressão últimos dias, que é usada na Bíblia, ela começou a ser usada mais a partir do ministério de Jesus. Mas a expressão tempo do fim, que também aparece na Bíblia, ela tem a ver com o tempo final da história da humanidade. Não, então, preste bem atenção às vezes nessa diferença. Vou repetir: últimos dias tem muito a ver a partir da vinda de Jesus, daquilo que estava acontecendo, profecias se cumprindo como a de Joel e coisas dessa forma. Mas o tempo do fim, quando a Bíblia fala sobre isso, está apontando mesmo para os dias que antecedem a volta de Jesus. Então, mais uma vez, não estamos dizendo que chegou o fim. Não, jamais faríamos isso. Estamos afirmando que entramos no tempo do fim, de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Então vamos lá. Como já enumeramos 15 sinais, agora vamos enumerar o 16º agora. Os principais sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus. 16º é o derramamento do Espírito Santo sobre todos os povos, nações e etnias. É bem interessante, né? Você pode talvez escutar os mais diferentes pastores, líderes, professores, especialistas em escatologia. Dificilmente eles vão apontar esse sinal, mas esse sinal é muito importante. E para mim é um dos últimos sinais que antecede a volta de Jesus, é o derramamento do Espírito Santo sobre todos os povos, nações e etnias. Esse sinal, a primeira pessoa que falou sobre isso foi Joel, o profeta Joel, que viveu há cerca de 800 anos antes de Cristo. Olha o que ele disse, Joel 2, de 28 a 32. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, todos os povos, né, de acordo com a NVI e outras versões, todos os povos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. E aí ele começa a apontar para alguns sinais, e esses sinais que ele aponta é interessante. Há 800 anos antes de Cristo, já está apontando sinais que ali são os últimos sinais. Então Jesus volta. Mostrarei prodígios em cima no céu e na terra. E ele diz: sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto continua, mas eu vou parar por aí.
Veja bem, essa profecia foi dada, como eu disse, há 800 anos antes de Cristo. Há 800 anos Joel está dizendo, acontecerá nos últimos dias, nos últimos tempos. E eu sei que muitos pregadores vão dizer, o pastor Domingos, essa profecia se cumpriu lá no dia de Pentecostes. E eu digo, não. Lá no dia de Pentecostes, essa profecia começou a se cumprir. Porque ali sim começou os últimos dias, de acordo com a própria explicação de Pedro, mas não o tempo do fim. E por que essa profecia não se cumpriu totalmente no dia de Pentecostes? Simples. É preciso que você leia Atos 2, de 1 a 11, você vai ver uma coisa interessante. O derramamento do Espírito Santo aconteceu lá no dia de Pentecostes. Tinha cerca de 120 discípulos naquela reunião. O derramamento foi sobre aqueles 120. E uma multidão de alguns milhares de pessoas que estavam na cidade para a comemoração da festa de Pentecostes se aproximou daquele lugar e foram para aquele lugar. 3.000 se converteram, é verdade. Mas presta bem atenção, essa profecia apenas começou a se cumprir naquele dia, porque a profecia diz, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, sobre todas as etnias. Aquele ajuntamento tinha apenas alguns milhares de pessoas, e tinha entre 15 e 16 etnias representadas, povos ou etnias. Se você ler os versos de 8 a 11, você vai ler o nome dos povos que estavam ali representados em Jerusalém. Não vai passar de 15 e 16. Se for contar bem direitinho, 16 povos ou etnias representados naquele derramamento. Só que, se tinha 16 povos representados no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, no derramamento do Espírito Santo, a profecia diz que era sobre todos os povos. E aí eu vou te dar um dado. Só lá no livro de Esté, no capítulo 1, verso 1, e também no capítulo 8 de Esté, versículo 9, você vai ver que o Império Persa governava da Índia até a Etiópia. Pode colocar agora Esté 8, versículo 9, por favor, projeção. Então, foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que seria mais ou menos no mês de junho, que é o terceiro mês, segundo o calendário, né? Mês de junho seria para nós. E ordenou Mordecai ser terveu, e aí ele vai dizendo, por favor, acho que continua aí, você vai ver o versículo, para que os governadores, para os príncipes das províncias que estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, ou seja, o Império Medo-Persa já governava naqueles dias sobre 127 nações conhecidas do mundo da época. E aí tem nações que não estavam contadas aí, como a China e outros povos que não estavam debaixo desse domínio. Alguns povos da Ásia e outros da Europa já não estavam aí. Então, se lá, no dia de Assuero, ele já governava sobre 127 nações, e no dia de Pentecostes só tinha 16 povos representados, então a profecia não se cumpriu. Então uma segunda parte dessa profecia é para o tempo do fim, como está lá em Joel. E aí, vamos reler a profecia de Joel agora, repetida no sermão do apóstolo Pedro, quando ele diz, de novo, Atos capítulo 2, verso 16 a 21. O apóstolo Pedro pega a palavra, porque as pessoas começaram a dizer que os discípulos estavam embriagados. E aí Pedro pega a palavra e fala, não, eles não estão embriagados, são 9 horas da manhã, é o que está no verso de número 15. Mas o que Pedro começa a explicar, ele diz, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. Olha a expressão aí que dá muito importante, últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, e até sobre os meus servos e a minha serva, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E ele repete, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Quando nós vamos falar da volta de Jesus, você vai ver que esse é o último sinal. Quando o sol se converter em trevas e a lua em sangue, para valer, em seguida Jesus volta. Presta bem atenção nisso. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
o mundo dos dias de Jesus tinha cerca de 170 milhões de habitantes. Ou seja, o mundo todo dos dias de Jesus era menor do que a população brasileira. O Brasil está com 210, 215 milhões de habitantes, né? Por aí, 220 no máximo. Mas o mundo todo, na época de Jesus, tinha cerca de 170 milhões de habitantes. O nosso mundo hoje tem precisamente 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Então, estamos aí nos 7 bilhões e 600 milhões, indo para 7 bilhões e 700 milhões, talvez até o fim do ano. Ou seja, mas o mundo de hoje tem cerca de 2,3 bilhões de adeptos, de cristãos. Desses 7 bilhões e 600 milhões de habitantes, 2 bilhões e 300 milhões são cristãos, muitos nominais, é claro, dividido em grupos principais como católicos, protestantes, ortodoxos e evangélicos. O cristianismo, então, é a maior religião do mundo. A parte cristã da população mundial representa cerca de 33% da humanidade. O que significa que uma em cada 3 pessoas do mundo é cristã, ou nominal ou não. Porque o Senhor Deus, então eu quero fazer uma pergunta e responder: por que o Senhor Deus está derramando do seu Espírito então sobre todos os povos nesses dias? Porque Deus quer que todas as pessoas sejam salvos. Deus não tem prazer na morte da pessoa que morre e vai para o inferno. O prazer do Senhor Deus é que as pessoas se convertam e tenham vida abundante, vida plena em todos os sentidos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, ele vai dizer, esse texto está falando de oração, intercessão a partir de 1 Timóteo 2, de 1 em diante, mas no verso 4 ele vai dizer, para a gente, estava falando da gente orar, no verso 3 ele diz, o qual deseja, ou seja, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o interesse de Deus derramado do seu Espírito sobre toda a carne? É para que todos possam ter a possibilidade de ser salvos e chegarem ao pleno conhecimento da verdade. Todos é o alvo de Deus, porque uma alma, uma vida vale mais do que o mundo todo. Então, meus irmãos, chegou o tempo do último grande derramamento do Espírito Santo. Chegou o tempo do último avivamento. Para esses dias, há um projeto de Deus, há uma promessa de Deus, há uma profecia de que esses dias, de acordo com Joel, de acordo com o que lemos em Atos, serão dias de avivamento sem precedentes, dias de um derramamento do Espírito Santo como nunca foi visto antes em toda a história da humanidade. Então nós cremos que viveremos o maior avivamento de todos os tempos na igreja e teremos a maior colheita de vidas de toda a história. Na verdade, nós queremos uma colheita de vidas de 1 bilhão de pessoas para Jesus nesses próximos anos. Talvez você está aí só pensando em coisas ruins, e eu estou falando de um sinal fantástico, que é o derramamento do Espírito Santo sobre todos os povos. Todos os povos. E presta bem atenção, por que não começou ainda a grande tribulação? Por que ainda temos um tempo? Muito simples. Aqui mesmo no Brasil, nós temos, claro, nós temos o único povo, é o povo brasileiro, verdade, eu concordo com isso 100%, mas nós temos as etnias, as tribos, nós temos tantas tribos que não foram alcançadas, e de acordo com esse texto de Joel, as etnias, os indígenas serão alcançados, os quilombolas serão alcançados, os mais diferentes grupos étnicos serão alcançados. Pessoas desses grupos serão alcançadas, pessoas de todas as tribos serão alcançadas, receberão o poder do Espírito Santo, eles vão profetizar, eles vão ter visões, eles vão ser cheios do Espírito Santo, eles vão experimentar o favor do Senhor. Pessoa, não importa se é da grande São Paulo ou se é da selva amazônica, ou se é do sertão nordestino, ou se é de qualquer lugar, se for de qualquer lugar, Deus vai derramar do Espírito Santo nesses dias como nunca antes. Essa é a nossa fé, essa é a nossa crença, é isso que Joel está dizendo: derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, todas as etnias,
todas as raças. Seja a tribo lá do Sahel africano, ou do lugar mais difícil, eles vão ter a visitação do céu, para que todos tenham oportunidade de salvação, para que ninguém olhe para Deus e fale: eu não tive oportunidade. Mas eu vou te mostrar algumas coisas interessantes. O segundo sinal que eu vou enumerar nessa manhã está ligado ao que eu acabei de falar. Sem o derramamento do Espírito Santo, que antecede esse sinal que eu vou enumerar agora, não acontece. Porque a igreja já está há 2000 anos e não cumpriu esse sinal. Esse sinal tem a ver conosco. O derramamento do Espírito Santo é algo soberano, é uma promessa de Deus e Ele vai cumprir. Mas é algo que nós devemos clamar, e nós devemos orar, que nós devemos buscar, que nós devemos desejar, almejar de todo o nosso coração o derramamento do Espírito Santo sobre todos os povos, sobre todas as etnias. E nós temos povos ainda, muitos não alcançados. Nós vamos te mostrar um slide sobre isso daqui um pouco. Mas o segundo sinal que eu vou enumerar agora pela manhã, presta bem atenção, é muito importante. É o Evangelho de Jesus sendo pregado para todos esses povos, para todas as nações e em todas as línguas. Presta bem atenção, o Evangelho, por causa do derramamento, nós teremos um sinal que Jesus pontuou, que o Evangelho vai ser pregado para todos os povos, todas as nações, todas as etnias. Mateus capítulo 24, verso 14. Olha o que Jesus falou em Mateus 24, 14. É bem interessante, esse é um sinal fantástico. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, presta bem atenção nisso, esse é um sinal e tanto. O fim não virá enquanto o evangelho não for pregado a todas as etnias, todas as tribos, todas as raças, em todas as nações. Nós estamos perto disso, nós estamos bem perto. Pela primeira vez na história, nós estamos muito perto de que esse sinal se concretize. A história da igreja, a igreja tem falhado na pregação, a igreja tem falhado no envio de missões. Eu falo igreja de um modo geral, por isso esse sinal ainda não se cumpriu. Mas nós devemos fazer de tudo, o que segundo Pedro 3, desejar, almejar e apressar a vinda do dia de Deus. Como? Pregando o evangelho, enviando missionários, fazendo a diferença. Então Jesus, escute isso, só voltará quando o evangelho for pregado a todos os povos, nações e línguas, ou seja, em todas as tribos e em todas as etnias. Enquanto isso não acontecer, Jesus não voltará. Marcos capítulo 13, verso 10, falando sobre o mesmo assunto, descrevendo o sermão profético, você vai ver o que Marcos escreve. Ele diz: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Primeiro o evangelho precisa ser pregado. Agora, presta bem atenção, eu disse que esse sinal está linkado ao derramamento do Espírito Santo, porque sem o poder do Espírito Santo a igreja não faz missões, sem o poder do Espírito Santo a igreja não alcança os povos, sem o poder do Espírito Santo a igreja não envia os missionários, ela, pelo contrário, ela se acomoda e vira uma religião fria. Mas através desse último derramamento do Espírito Santo, que eu acabei de enumerar para vocês, acontecerá o maior avivamento de todos os tempos, e o maior movimento missionário de todas as épocas, e acontecerá então um grande e poderoso avivamento, e assim o evangelho de Jesus será pregado a todas as nações, povos e etnias. Então virá o fim. Por favor, projeção slide agora, mostrando como é que está essa questão da tradução da Bíblia. Então eu vou chegar aqui perto, presta bem atenção. Isso aqui é muito interessante, porque esse slide é muito importante, né? Dos 7,66 bilhões de habitantes do planeta Terra, pode pegar a parte verde aqui, 5,4 bilhões hoje pode ter acesso à Bíblia toda. Ou seja, se você der uma olhada aqui, você vai ver que então 674 povos ou línguas, 674 línguas têm acesso à Bíblia toda hoje. É bem interessante isso. Agora, o Novo Testamento, né, que é a parte azul. O Novo Testamento, então,
tem 631 milhões de pessoas que podem ter acesso ao Novo Testamento. Desse número total de idiomas, né? Aí você já pode ter o Novo Testamento, 1.515 línguas. Lá 674, 1.515 línguas tem hoje o Novo Testamento traduzido para suas línguas, né? Agora, partes da Bíblia, né? Parte da Bíblia, porções da Bíblia, aqui embaixo. Porções da Bíblia. Olha, é muito interessante. Então, a Bíblia toda já está traduzida em 674 línguas. É muito importante. Ou seja, 674 povos podem ter acesso à Bíblia toda. Novo Testamento, 1.515, o Novo Testamento todo, 1.515 línguas, ou povos, etnias, podem ter acesso ao Novo Testamento. Agora, porções aí do Novo Testamento, 1.135 povos têm acesso. Isso dá 406 milhões de pessoas podem ter acesso a partes, porções do Novo Testamento, porções da Bíblia traduzida. A parte em vermelho é a parte que falta ser alcançada. Parte em vermelho, olha, presta atenção, dos 7,6 bilhões de pessoas, dos 7,6 bilhões de habitantes do planeta Terra, hoje só 209 milhões não tem nenhum versículo da Bíblia em suas línguas. Ou seja, são 3.773 povos sem as escrituras. E são povos pequenos, tribos, que são 209 milhões de pessoas. Ou seja, nós estamos muito perto. Deixa isso aí um pouco, né? Enquanto eu comecei a falar de números ali, o Siri começou a me atrapalhar aqui de novo, né? Você está falando e o Siri está aí, ligado aí no caso do Google. Agora, presta bem atenção. Nós nunca estivemos tão perto de ter esse versículo, essas coisas acontecendo. O número 7 bilhões e 600 milhões, 674 línguas tem a Bíblia toda, 674 povos. Estou repetindo, porque é muito importante esse sinal. Jesus falou, o Evangelho vai ser pregado todo. 631 milhões, isso, 5,4 bilhões de habitantes do planeta Terra, hoje, tem a Bíblia traduzida para a sua língua e dialeto. Vocês vão ler ou não, mas está traduzido. Ou seja, as principais línguas, dialetos do mundo, tem a Bíblia toda. 631 milhões têm acesso, ou seja, 1.515 povos, o Novo Testamento todo. 406 milhões, ou seja, 1.135 povos têm parte da Bíblia. Mas, infelizmente, 209 milhões, ou seja, 3.773 povos ainda não tem nenhum versículo da Escritura traduzido. Essa é a realidade, esse é o mapa. Voltando, deixa eu aí só um pouquinho o mapa. Olha o que Jesus disse: e esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Se você é um cristão que se tornou cético, que está achando, Jesus vai levar uns 100 anos para pregar o evangelho todo. Ei, nós estamos tão próximos que você nem imagina. É só olhar para isso. Pega esse mapa, pega esses dados, são dados precisos. Presta bem atenção. O que falta hoje são 209 milhões de pessoas serão alcançadas. Uma população menor do que a do Brasil ter acesso às Escrituras e à pregação do Evangelho. É muito importante você saber disso. Nunca estivemos tão próximos de cumprir a tarefa de fazer discípulos em todas as nações. E hoje, com as redes sociais, com a internet, com tantas coisas, nós podemos alcançar e andar bem mais rápido do que caminhamos até aqui. Portanto, sabemos também que entramos no tempo do fim, porque o Evangelho está disponível a quase todas as tribos. Faltam esses povos aí, 209 milhões de pessoas. Então, serem alcançados, então Jesus voltará. Esse Evangelho, Mateus 24, 14, vai ser pregado em todo o mundo, em testemunha a todos os povos, todas as tribos, todas as etnias. Então virá o fim, disse o Senhor Jesus. Nós estamos completando esse sinal, estamos completando. E ao completar esse sinal,
Meu irmão, abra seus olhos. A igreja vai completar nesses dias. Nunca foi tão rápido para se traduzir a Bíblia. À medida que esses povos forem sendo alcançados, essa tradução vai ser muito rápida, por causa do avanço tecnológico, por causa dos computadores, por causa de tudo. Hoje é muito fácil, nós vamos alcançar. É possível cumprir e completar a tarefa de evangelização dos povos na nossa geração. Sim, ainda na nossa geração é possível completar essa grande tarefa que foi dada por Jesus. Em Mateus capítulo 28, verso 18, quando Jesus vem e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. E ele diz: certamente, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, através desse último derramamento do Espírito Santo, sobre todos os povos. E para você ver que não é tão difícil. Quando você alcança uma tribo, dependendo do lugar, aquela tribo vai e alcança outra tribo, e a outra que alcança outra tribo, e Jesus vai se revelando. E se a igreja falhar, Jesus vai pessoalmente, Jesus dá visões, dá sonhos, e Jesus vai se manifestando. E essa palavra, essa profecia, esse sinal está se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Nós estamos alcançando para a glória de Deus. E através desse derramamento do Espírito Santo sobre todos os povos, todas as tribos, repito mais uma vez, sobre todas as etnias, nós teremos a maior colheita de vidas da história da igreja. E repito, nós teremos uma colheita, no mínimo, de 1 bilhão de pessoas para Jesus. Pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações é uma ordem de Jesus Cristo. E quando isso se completar, Jesus voltará. Então já disse Mateus 28, 19 e 20, ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, façam discípulos. Essa é a missão da igreja. Se a igreja quer a volta de Jesus, então se preocupe não em olhar e dizer: Jesus está voltando, que tribulação, para com essas coisas. Se a igreja quer a volta de Jesus, então se preocupe em ganhar almas, se preocupe em pregar o Evangelho, pregue o Evangelho, faça discípulos, vá em frente, faça aquilo que Jesus nos mandou fazer. Então é bem interessante que você saber disso, que é uma ordem, e à medida que cumprimos essa ordem, esse sinal começa a se cumprir. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus disse para os seus discípulos, e disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, Ele quer que todos ouçam o Evangelho. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas olha a vontade de Jesus: prega o Evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas merecem ouvir, devem ouvir a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus ordenou que a nossa missão é pregar o Evangelho todo, a todas as pessoas, em todos os lugares, usando todos os meios possíveis, para que as pessoas ouçam a verdade e possam ser libertas, possam ser salvos. Em Lucas capítulo 24, versículo de número 47, nós temos as palavras do Senhor Jesus, e Ele diz que em seu nome se pregasse o Evangelho, se pregasse o arrependimento. Por favor, projeção, Lucas 24, 47, que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Jesus disse: comece em Jerusalém e atinjam todas as nações. Peguem o que? A mensagem do arrependimento, a mensagem da conversão, a mensagem de que há esperança, a mensagem de que há perdão e que há vida plena em Cristo Jesus. Então, esse sinal é muito importante. A mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, da esperança, da vida eterna em Cristo Jesus, a mensagem da reconciliação. Ele disse: vão. E foi isso que a igreja fez. Começou por Jerusalém, chegou até nós, e nós estamos com esse bastão na mão, e nós precisamos prosseguir, avançar, para apressar a volta do Senhor Jesus. A evangelização das nações só pode ser feita com sucesso no poder
na unção, governo e direção do Espírito Santo de Deus. Atos 1, versículo 8, a palavra diz para nós: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora, esse versículo hoje para nós fica assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Marília, estado de São Paulo, o Brasil e todas as nações. E não é acabar de evangelizar aqui para fazer lá. Enquanto evangelizamos em Marília, enquanto fazemos aqui, fazemos entre as nações. Enquanto fazemos aqui, fazemos lá na Europa, lá na Ásia, lá na América do Norte, lá na América Latina. Fazemos aqui, ali e além ao mesmo tempo. Ele está dizendo, é simultâneo. Porque se for esperar terminar um para começar outro, nunca vai acontecer. Então eu quero encorajar você, meu querido irmão, minha querida irmã, a ser uma testemunha eficaz no poder e na unção do Espírito Santo de Deus. Eu vou parar por aqui, porque vai ficar 2 sinais a mais para o culto da noite. Não perca por nada, mas eu quero concluir dizendo alguma coisa a você. Pelos sinais que o Senhor Jesus anunciou, que foram enumerados nesse estudo, nós sabemos que estamos vivendo o tempo do fim. Pelos sinais que nós estamos vendo se cumprir diante dos nossos olhos, nós cremos pela palavra de Deus, pelo ensino de Jesus, que entramos no princípio das dores. Mateus 24, 8. Mateus 24, versículo 8. O texto diz: tudo isto é o princípio das dores. Tudo isso é o princípio das dores. Mateus 24, verso 8. O princípio. Não é o fim, o princípio. Mas isso significa também que o fim não será logo. Preste bem atenção nisso. O fim não será logo. Lucas 21, verso 9. Quando ouvistes falar de guerras e revoluções, quando ouvis falar de guerra e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas olha o que Lucas diz: mas o fim não será logo. Se você está aí achando que o fim vai ser logo, e por causa disso você vai vender suas coisas, por causa disso você vai deixar de trabalhar, isso é tolice, estultice, ignorância espiritual. Continue firme, trabalhando com todas as suas forças, testemunhando firme de Jesus, testemunhando corajosamente, fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. E concluindo, o Apocalipse, de acordo com o cinema, de acordo com Hollywood, é algo assim terrível. Com todos os filmes quando o Apocalipse é algo assim negro, algo assim, uma coisa terrível, uma coisa maluca, macabra. É um negócio assim que parece que esse é o pensamento tal de Hollywood. Mas o Apocalipse não foi escrito para isso. O Apocalipse foi escrito para mostrar que a história tem começo, tem meio e tem fim, que tem comando, que Deus está no controle de todas as coisas. O Apocalipse foi escrito para mostrar que a história se encerrará com o triunfo de Jesus Cristo e sua amada igreja. Então, em vez de você ficar com medo nessa série, fica alegre, porque a tua salvação está mais próxima do que nunca. O tempo do fim chegou, ou seja, nós estamos nos preparando, e preparando você, igreja, para o retorno de Jesus Cristo. Mas eu quero encorajar você. Se algum pensamento entrou na sua cabeça, se alguma neura entrou aí na sua cabeça, trazida por algum pregador que está dizendo, está fazendo sensacionalismo, está fazendo coisas erradas, não acredite nessas coisas. Você tem os sinais. Você tem os sinais. Nós vamos enumerar mais 2 à noite, e aí, depois desses 2 últimos sinais que vamos enumerar à noite, Jesus voltará. Preste atenção nos sinais. Fique com os olhos abertos, mas saiba que está muito próximo. Como você viu, nós estamos quase completando a tarefa da tradução da Bíblia para todas as línguas, todos os povos, todas as etnias. E mais uma vez, a história não se encerrará com o domínio de nenhuma ideologia política.
filosófica ou religiosa. A história se encerrará com o triunfo de Jesus Cristo e a sua linda igreja. Olhe para o Apocalipse como um livro que revela como vai ser o triunfo de Jesus e a sua igreja.